Boa tarde, boa tarde. Antes de nós começarmos, eu vou pedir uma coisa para você. Boa tarde, Ana, seja bem-vinda. Eu vou pedir para que você me acompanhe para estar aqui presente nesse momento e com o mínimo possível de interferência das funções. Afinal, esse horário não é meio-dia, provavelmente você já está super envolvido nas funções do dia, mas vem comigo aqui. A gente vai fazer um exercício rapidinho. Vamos começar com um exercício para acalmar sua mente. Seja bem-vinda, Ana Paula. Para que você fique mais presente aqui, eu vou pedir para que você venha aqui comigo fazendo uma respiração profunda. Puxa o ar pelo nariz profundamente e solta pela boca devagar. Vamos lá? Mais uma vez, puxa o ar lentamente pelo nariz. Solta lentamente pela boca. Assim a gente faz uma aterrissagem, a gente consegue ficar mais presente. Agora, eu vou pedir para que você olhe ao seu redor e você perceba onde que você está sentada, o que tem no seu entorno, que você perceba os sons que estão à sua volta, barulhos, o peso do seu corpo, como que você se sente, para que você esteja presente. Só perceba. E agora que você percebeu como que você está presente, a gente começa, porque normalmente a gente chega em um momento assim com o corpo, mas a nossa cabeça ainda está muito voltada às atividades, no trabalho, nas confusões, nas contas, nas atividades, na cobrança do dia a dia, naquela mensagem que a gente deixa de responder. E nesse momento, por pouco tempo, por alguns minutos, é importante que a gente esteja aqui, bem presente, que a gente deixe as coisas do lado de fora para poder absorver, e se reconhecer por um tempo. E aí agora eu vou pedir que você feche por alguns segundos os seus olhos, brevemente. Faça novamente mais uma respiração profunda, agora de olhos fechados. Puxa o ar pelo nariz e solta pela boca. E agora, ainda de olhos fechados, eu quero que você se pergunte: quem foi que chegou aqui hoje nessa aula, nesse momento? Não é o seu nome, também não estou perguntando sua profissão, nem o papel que você desempenha hoje. Diversos papéis que a gente desenvolve, não estou perguntando desse papel. Ainda de olhos fechados, se pergunte quem é que chegou aqui hoje nesse momento. Após isso, vamos retornar, abrindo os olhos. Conseguiu se fazer essa pergunta? Quando a gente faz essa pergunta, quando você se pergunta quem é que está aqui hoje, aparece alguma resposta para você? Se quiser compartilhar no microfone ou no chat, pode compartilhar. Apareceu alguma resposta? É muito comum em uma pergunta assim, tem gente que não consegue responder essa pergunta de pronto. A gente tem muita dificuldade de identificar quem somos nós, quem estamos, né? Outras até conseguem, mas é mais comum a gente ficar completamente em branco. Isso acontece porque a gente passa muito tempo da nossa vida exercendo os papéis, exercendo diversos papéis e acaba esquecendo quem é que está por trás desses papéis, quem é que existe por trás deles. E é isso que a gente vai conversar hoje. Quem é que está dirigindo a sua vida nesse momento? Agora eu quero que você reflita, sem pensar muito, de pronto. E se quiser levantar a mão, seja aqui no chat ou no vídeo, levante a mão se você já ouviu alguma dessas afirmações quando você era criança. Por exemplo, quem que já escutou? Você é muito tímido.
Eu, demais. Quem que já escutou? Nossa, como você é sensível, Nicole. Ou você precisa ser forte, ou você chora demais, ou você precisa ser bonzinho, boazinha, ou nossa, como você é difícil, que criança difícil. São muitas frases que a gente vai escutando. Ou nossa, como você é responsável, ou você dá muito trabalho. E tem uma clássica que é: seja exemplo para o seu irmão. Você precisa dar exemplo. É extremamente comum. E praticamente em algum momento a gente tenha se identificado com uma ou com mais afirmações como essa. E quem será que foi que decidiu que essas frases ou que essas características que era sua identidade? A gente nem sabe quem que decidiu isso, mas muitos de nós acreditam nisso uma vida toda, passam uma vida inteira acreditando que ela é verdade. Eu tenho uma história que começou exatamente assim. Deixa eu colocar aqui, passar o slide. Quem está dirigindo a sua vida neste momento? Eu vou começar contando uma história para vocês, que na verdade é a minha história, né? Durante toda a minha infância, eu escutei duas frases que pareciam completamente inocentes. Era sempre uma comparação entre eu e a minha irmã mais nova, a Yuma. Era extremamente comum eu escutar isso, e essas duas frases eram, assim, comum. Eles se referiam a mim sempre falando: ela é muito tímida. Nossa, como eles me chamavam de Elma, né? Como a Elma é tímida. Ela é tão tímida que ela não consegue falar. Quando ela vai falar, ela engole a saliva e não fala. Eu fazia assim. E assim eu era. Eu engolia a saliva em vez de soltar a palavra. E eu escutava muito também sobre a minha irmã, a Ilma, que ela era muito extrovertida. Como ela é extrovertida, ela alegra todo mundo. E de fato, ela era extrovertida. Ela era muito mais extrovertida que eu realmente. As pessoas iam em casa e ela estava sempre fazendo pirueta, sempre fazendo, chamando a atenção. E eu, cada vez mais tímida, cada vez mais no canto, porque era uma afirmação que eu tinha constantemente. E eu não me sentia no direito de fazer diferente. Essa era uma comparação natural, ninguém se dava conta, né? Era natural, ninguém fazia por maldade. Em casa, entre os familiares, era sempre essa história. E sempre que tinha alguém diferente em casa, eu ficava incomodada. Porque muitas vezes eu até tinha vontade de participar, de falar, de brincar, de dar risada, mas eu já assumia que eu era muito tímida e eu não falava. E enquanto a minha irmã era sempre o centro das atenções e eu sempre ali no canto, escutando as mesmas coisas. Ela é muito quieta, ela tem vergonha, ela não fala. E era exatamente assim. Eu lembro que várias vezes, quando eu tentava expressar alguma coisa, eu mesma interrompia a minha fala, engolia a saliva e era uma desculpa para que eu não falasse. Eu entendo, ninguém me taxava de tímida e de calada para me machucar. Não tinha nada a ver, isso não era proposital. Mas acontece que quando uma criança escuta a mesma história centenas de vezes, ela deixa de pensar. E aí ela passa a acreditar. E foi exatamente isso que aconteceu comigo. Eu comecei a acreditar que eu era essa menina tímida, que falar não era para mim, que aparecer não era para mim. E sempre que a gente acredita em uma coisa, a gente começa realmente a viver como se isso fosse uma verdade. E aí veio a adolescência. E aí na adolescência, essa identidade começou a cobrar um preço alto. Tinha apenas 14 anos, ainda uma menina. Mas eu era uma menina muito desprotegida na cidade e uma menina sem estrutura, né, sem estrutura emocional. E aí foram situações diversas vividos, de situações de abusos morais, abusos sexuais diversos. Cá, seja muito bem-vinda. E o que mais me Obrigada, Lu. marcou talvez não tenha sido o abuso, mas foi o silêncio, porque eu sempre ficava quieta. Eu ficava muito quieta por quê? Porque eu sei que quem acredita que não tem voz, também acredita que não tem o direito de falar.
E eu não me sentia no direito, não me sentia no direito de contar, de pedir ajuda, de denunciar. Eu suportava, eu engolia. E mais uma coisa, eu engolia e aí eu me escondia. E hoje eu entendo que aquilo não era a minha personalidade. Era uma forma que eu tinha para sobreviver. Era um personagem. Aos 19 anos, eu me tornei mãe. Olha a cara de meninota. E aí, neste momento, aconteceu uma mudança muito importante, que pela primeira vez eu pensei, agora eu preciso mudar. Eu tenho que mudar, eu não tenho mais opções. Não tenho mais a opção de não mudar. Não por mim, mas porque agora eu tinha uma criança que eu precisava protegê-lo, eu precisava ser forte, eu precisava falar quando fosse necessário. Mas existia uma diferença enorme entre mudar um comportamento e transformar uma identidade. Eu consegui fazer muitas coisas, mas lá dentro ainda continuava aquela menina tímida vivendo. E aí, essa é uma parte curiosa da história, que eu decidi trabalhar hoje exatamente com aquilo que eu passei uma vida inteira acreditando que eu não tinha, que é utilizar a minha voz. Apesar de trabalhar com pessoas há muitos anos, partir para um trabalho em grupo, né, fazer, conduzir grupos, fazer mentorias, estar aqui dando essa aula como hoje, não é fácil. Não é fácil para mim, é um desafio gigante. Eu passei a acreditar que eu era capaz. E isso não aconteceu porque eu deixei de ser tímida um dia. Isso aconteceu porque eu descobri que eu nunca fui aquela menina tímida, realmente. Eu apenas aprendi a sobreviver sendo ela. Mas isso não aconteceu assim rápido, não foi uma descoberta que aconteceu de um dia para o outro, demorou demais. Demorou, acho que mais de 30 anos. Foram muito tempo para eu entender que esse também é um dom que eu posso colocar para fora, que não preciso deixar escondido, que eu preciso me comunicar. E aí é por isso que eu estou aqui hoje, começando esse trabalho para ajudar pessoas também através da minha história, além de uma experiência clínica de mais de 20 anos. E aí você pode estar pensando nesse momento, ok, mas eu nunca vivi a sua história. Claro, talvez, com certeza não. Mas provavelmente você também escutou frases que começaram a definir quem você era. Como, por exemplo, essas frases que eu disse antes: você é difícil, ou você é muito responsável, ou você é muito rebelde, né? Você sempre abandona tudo, ou você dá muito trabalho. Ou seja boazinha, seja bonzinho para não decepcionar. Ou seja forte, você não pode chorar. E aí, sem perceber, essas frases elas deixam de ser uma opinião e passa a ser a sua identidade, passa a ser uma identidade. Então hoje eu quero que você participe dessa aula com uma pergunta. Quem é que está dirigindo a sua vida hoje? É você ou é a criança que precisou sobreviver? É a mulher que você escolheu ser? É o homem que você escolheu ser? Ou é a criança que aprendeu que tinha que ser assim para poder ser aceita? Muitas vezes o problema não é ter falta de autoestima, não é falta de amor, não é falta de coragem. Muitas vezes é porque alguém há muitos anos assumiu o volante da sua vida e você não percebeu. E você continua permitindo que seja a sua vida seja direcionada dessa forma. Então é por isso, é exatamente isso que a gente vai conversar hoje. Nós vamos falar hoje sobre os personagens que nós criamos para sobreviver. E aí eu vou propor aqui uma ideia para você, que pode ser que você comece a se enxergar de outra forma, né? Que talvez você não tenha sido exatamente quem você acredita ser. Talvez o que você percebe hoje seja uma estratégia, seja a melhor estratégia que você encontrou para sobreviver. E aí é importante que uma coisa fique muito clara, que esses personagens, eles não são defeitos, eles não são ruins, eles foram muito inteligentes, eles salvaram você. Mas existe um problema que é eles continuarem dirigindo a sua vida mesmo quando não há mais perigo, mesmo depois de ter passado esse perigo. Porque você imagine um carro. Quem está decidindo para onde ele vai? É quem está guiando, quem está ali no volante, né?
Agora, imagina você que aos 6, 7, 8 anos de idade, uma criança assume esse volante. E aí essa criança decide que não quer mais chorar, que não vai mais confiar, que não vai mais incomodar ninguém, que não vai mais precisar de ajuda. E aí essa criança cresce. Mas essa criança cresce e continua dirigindo. E aí agora, aos 20, 30, 40, 50, enfim, muitos anos depois, você, mesmo com essa idade, permite que quem continua escolhendo como você se relaciona, a forma que você se relaciona, seja ainda aquela criança, sejam esses personagens. No meu método, eu chamo isso de personagens. Os personagens, eles não nasceram com você, eles foram criados. Toda criança faz isso. Toda criança cria um personagem porque toda criança precisa sobreviver. Então a gente vai criando os personagens, a gente cria muitas vezes o personagem do forte. Muita gente virou forte e foi lá atrás, foi lá na infância. Porque lá aprendeu que sentir era perigoso demais. E ainda hoje continua fazendo isso. Trabalha, resolve tudo, cuida, protege, mas nunca pede um colo. Normalmente é uma pessoa admirável, é uma pessoa resolutiva, todo mundo admira, mas pouca gente a conhece de verdade. Quem aqui se identifica com forte? Eu mesma. Mas alguém se identifica com um personagem forte aqui? Eu também. É. Aí nós temos também o agradador. O agradador é aquela pessoa que descobriu que ela era amada quando agradava. Lá atrás, ela descobre que eu preciso agradar para ser amada. E aí ela continua agradando. Então ela aprende a dizer sim o tempo todo, aceita o tempo todo, mesmo quando está querendo dizer não. E aí o resultado disso? Vive cansadas, vivem exauridas, mas continua sorrindo. Esse até que eu não me identifico tanto. Não sei se alguém aqui se identifica. Quem se identifica com a agradadora aqui? Adivinha, Lu? Você também, cá? Assim, mas Pode falar. Quer falar? Pode falar. Aí nós temos o invisível. O invisível são aquelas pessoas que aprenderam que aparecer gera dor. hum, Então, elas desapareceram. Elas desapareceram no sentido de passar desapercebido, no sentido de não exigir, de não dar trabalho, de não incomodar. Esse como eu me identifico, meu Deus do céu. E por muito tempo eu fui muito invisível. Hoje menos, aprendi um pouco a lidar. São pessoas que não se sentem no direito de escolher, elas esperam ser escolhidas. Estão sempre esperando que alguém as enxergue. Isso fez muito parte da minha vida, não faz, mas eu uso quando ele, de forma consciente quando ele me favorece. E aí nós temos o controlador. Né? O controlador é aquele que acredita que se tiver tudo sob seu controle, que se controlar tudo, se cuidar de tudo direitinho, ninguém vai machucá-lo. Então é aquela pessoa que prevê demais, que organiza, que detalha tudo e nunca consegue descansar. Tá sempre querendo prever tudo. E é impossível prever tudo, né? Mas é uma pessoa que só se sente segura se tiver assim. Renata. E aí nós temos também o perfeito. Eu coloquei aqui, me perdoe, uma perfeição estética. Mas eu não estou falando apenas da perfeição estética, não. Tem aquele que precisa estar esteticamente perfeito sempre e sofre. Sofre demais. Mas além da perfeição estética, tem aquele que vive tentando nunca errar, que quer fazer tudo perfeito. Porque um dia essa pessoa acreditou que só seria amada se fosse perfeita. E aí qualquer erro vai parecer uma rejeição, né? O perfeito ele tem uma tendência a não sair muito do lugar porque ele planeja querer só fazer bem. Então fica muito difícil de executar. E aí ele acaba deixando de fazer muita coisa porque não tem essa perfeição. E aí o problema disso tudo, presta bem atenção, nenhum desses personagens ele é ruim.
todos eles funcionam e funcionaram para te proteger. Eles não são ruins, os personagens na nossa vida, eles não são ruins, eles são importantes. O problema é outro. O problema é que o personagem, ele não foi feito para te dirigir uma vida toda. Ele foi criado para você atravessar uma fase. Mas muita gente nunca devolveu o volante. Quem ainda está dirigindo a vida é o personagem. Durante muitos anos eu achei mesmo que a minha identidade era ser tímida. Era assim que eu era conhecida, que eu era taxada, né? Era uma menina que não falava, porque falar era perigoso, era desconfortável. E não era assim que eu era. Eu demorei demais a descobrir isso. Mas depois que eu descobri, não é que eu precisei aprender a falar. Não é isso. Mas eu precisei deixar de acreditar que eu era aquela personagem. Agora, quero te fazer uma pergunta. Quem está dirigindo as suas escolhas hoje? Quem é que está escolhendo a pessoa que entra na sua vida hoje, que faz parte da sua vida? Quem é que hoje está escolhendo permanecer em relações ruins? Quem é que está aceitando migalhas? Quem é que está escolhendo hoje trabalhar sem parar? Quem que está escolhendo nunca pedir ajuda? É você que está escolhendo ou é um personagem que foi criado há 30, 40, 20, 30, 40 anos? Exatamente aqui que começa o meu trabalho com essa mentoria, porque não basta conhecer a tua história, o conhecimento sozinho ele não transforma. A gente precisa fortalecer partes da nossa identidade que foram enfraquecidas, partes que ficaram enfraquecidas. E aí é por isso que eu trabalho 4 forças que existem dentro de todos nós. Dentro de nós temos forças muito fortes, forças que nos movem, força de energia. E a primeira força é a força do curador, né? É a força de quem sente, de quem acolhe, e também de quem reconhece as próprias dores. É muito importante você ter essa energia, essa força do curador, porque se você não tiver, você foge de si. Você não se olha, você não se enfrenta, você não se assume. Então é extremamente importante. E aí nós temos outra força que é a força do guerreiro. O guerreiro é aquele que coloca limites, é quem protege o seu próprio valor e quem sustenta as decisões tomadas. E aí, se você não tem essa força do guerreiro, você fica vulnerável para que qualquer pessoa coordene a sua vida, qualquer pessoa dirija a sua vida. E aí nós temos também a força do mestre. O mestre, ele tem a capacidade de transformar os sofrimentos em aprendizado. Então, tudo que a gente passa, que nos fez sofrer, né, ele vive, sofre e depois transforma em aprendizado. É uma energia forte, que quando a gente tem ela forte, a gente transmuta e transforma. Eu tenho uma energia forte do mestre, eu tenho uma força bem, bem forte, uma capacidade de transformar em aprendizado tudo aquilo que sofreu e que passou, né? É super importante a gente fortalecer essa força em nós. Né? Quando a gente repete as experiências, você repete, repete, mesmo sem que elas sejam positivas, é porque a gente está com essa força mais enfraquecida. A gente está precisando fortalecer essa energia do mestre. E aí nós temos também a força do visionário. O visionário é muito interessante porque é aquela pessoa que consegue olhar do alto, ele olha de cima, ele olha para frente, ele vê o campo da vida dele, ele faz ali uma investigação geral da vida dele e aí ele consegue construir uma vida que não seja apenas reacional, reação do passado. Ele consegue transformar. Sem essa força, a gente vive na sobrevivência. Então você percebe que a gente tem tendência a ter várias, né, forças dentro de nós. Nós temos a tendência a ter um pouco mais, um pouco menos de cada um deles, um pouco mais, um pouco menos. E o importante é o que? A gente buscar
este equilíbrio para que a gente use cada uma dessas energias, dessas forças, no momento certo, no momento adequado e favorável para nós. E aí foi pensando nisso que eu desenvolvi esse método, foi aí que nasceu essa mentoria, que é o conceito do meu cobertor-longo, que eu chamo. E o cobertor-longo é quando um personagem nosso, ele assume o controle, ele cobre uma necessidade, ele cobre coisas, ele cobre expectativas, ele cobre alguém, mas deixa coisas importantes descobertas, né? Porque quando a gente escolhe agradar, a gente perde a autenticidade. Quando a gente aprende a ser forte demais, a gente perde a nossa vulnerabilidade. Quando a gente aprende a controlar demais, a gente perde a nossa paz. A gente aprende a cuidar de todos, a cuidar demais, mas a gente se abandona. Então isso é como um cobertor curto. Quando a gente cobre um lado, a gente descobre o outro. Talvez você esteja aqui hoje acreditando que você tem que aprender a melhorar seus relacionamentos. Sim, isso é verdade. Mas a gente precisa sim aprender a melhorar primeiro o relacionamento conosco. E aí é importante a gente se perguntar: quem é que está vivendo a minha vida? Sou eu? Ou é alguém que eu precisei lá atrás criar para viver em um determinado momento, para sobreviver a uma determinada situação? Que é muito diferente a gente sobreviver ou começar finalmente a viver. E é isso que eu proponho para as pessoas que entram na minha mentoria. Não é pretensão de que a pessoa destrua seus personagens, muito pelo contrário, porque eles foram extremamente importantes, eles são extremamente importantes, mas sim usá-los a nosso favor, agradecê-los, mas assumir o volante da nossa própria vida. Provavelmente você se reconheceu em alguns personagens aqui. Você pode ter percebido qual está dirigindo a sua vida, se foi a pessoa forte que resolve tudo, mas que não pede ajuda em hipótese alguma. Talvez você tenha se reconhecido no agradador, que cuida, 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 para que não cause decepção, mas está frequentemente se abandonando. Ou você seja talvez a pessoa que está se escondendo, invisível, para evitar conflitos, ou a pessoa que tenta controlar tudo para não voltar a se machucar. E é importante que você perceba isso. É o começo, é necessário. A gente só transforma aquilo que a gente tem consciência. Mas não basta, não é o suficiente a gente identificar para que a gente deixe de ser dirigido por eles. Né? Porque a gente muitas vezes compreende a nossa história, a gente compreende muita coisa, mas mesmo compreendendo, a gente repete os comportamentos, escolhe relações semelhantes e reage da mesma maneira. E foi exatamente para te ajudar nessa travessia que eu criei esse método, o meu cobertolongo. Não para te ensinar a ser outra pessoa, mas para reconhecer quem você precisou ser para lidar com as questões e para sobreviver, para identificar onde que esse personagem ainda tenta te proteger e para que você possa escolher quem é a pessoa que você quer ser daqui para frente. Então, é um trabalho que a gente não olha apenas para o que aconteceu com você lá atrás. A gente observa, a gente olha nesse trabalho como que a sua história ainda aparece hoje, na forma como você ainda escolhe os seus relacionamentos, na forma de você se relacionar, na dificuldade que você tem em decepcionar, em dizer não, a necessidade que você tem em controlar, a tendência que você tem em se colocar por último, e até na dificuldade de saber quem é que realmente você deseja para a tua vida. Porque isso não é fácil, você sabe o que você deseja para a sua vida? Essa é uma pergunta difícil de responder. Essa mentoria, ela não de forma alguma serve para todo mundo. Isso não é verdade, ela não é para todo mundo, porque cada pessoa vive uma forma diferente em cada momento, né? Mas se para você faz sentido tudo isso até agora, se você se reconheceu nessa aula, se você percebe que não quer continuar repetindo a mesma história, é importante que você marque uma conversa comigo. Não vai ser aula, não vai ser um atendimento terapêutico, uma conversa mais para entender, um encontro para conhecer
mais o seu momento, se é que eu ainda não, se a gente ainda não conversou, né? Porque quem está aqui já conversamos bastante também. Mas é para você entender também o que você deseja transformar, como é a sua forma de se relacionar neste momento, para que faça esses ajustes. Né? E para quem está nesse momento iniciando esse trabalho comigo, tem uma condição bem especial. Se você tiver interesse, eu te explico direitinho, marca um horário comigo, que eu vou te escutar com atenção, vou fazer uma avaliação com muita honestidade, se faz sentido realmente para você, para o seu momento. E dá para a gente trabalhar bastante ajustes, bastante coisa, porque por meio desse processo, se for possível a gente fazer esses ajustes, eu vou te explicar direitinho o caminho mais adequado para fazer esses ajustes. E se também perceber que esse não é ainda o momento para você, que esse trabalho não é indicado para você nesse momento, eu também serei sincera e honesta com relação a isso. Então vai ser uma conversa para a gente falar sem comprometimento, sem querer te convencer a participar, mas para entender se dá para a gente conduzir um caminho diferente, né? Que vai te ajudar a perceber que você já compreendeu muita coisa assim na sua história, mas continua repetindo os mesmos padrões. Né? Para você entender o quão difícil é ser fiel a você mesmo quando você se envolve em relacionamentos. Se você vive agradando para garantir amor, se você sabe que você quer uma vida diferente, mas não consegue sustentar essas mudanças sozinhos, ou se esses personagens, essas feridas do passado ainda está conduzindo a sua vida. Então, se você se reconheceu, eu quero depois que você entre em contato comigo e vai ser um prazer marcar com você um bate-papo. Fala como que foi para quem está aqui, quer participar com alguma observação com relação ao que você acompanhou, escutou, tem alguma participação, teve algum insight, alguma coisa tocou você, pode ficar à vontade se quiser escrever, se quiser abrir o microfone e falar também aqui no Zoom. Se quiser, quem está aqui na live, se quiser escrever também, fica à vontade. Oi, Lu. Oi. É, Então, queria sim conversar com você depois sobre a gente é, dar seguimento, né, enfim, a esse acompanhamento e tudo, mas eu acho que eu já tenho um horário com você, né, na segunda-feira, Sim, sim, tem. A e aí gente a conversa gente, melhor. a gente pode conversar melhor, né? Maravilha. Tá. Muito bem, muito bem. Né, a gente, eu também uso e usei personagens muito tempo e acreditando que esse personagem era a minha identidade, demorando muito tempo para chegar aqui neste local. Né? Eu, por muito tempo, eu demorei a compreender que aquela menina que se calava, ela havia me protegido, mas para conduzir a mulher que eu desejo ver, não cabe. Então hoje eu deixei esse personagem de ladinho e uso a minha voz, estou usando a minha voz para ajudar também as outras pessoas. Então eu tenho esse convite para você, será um prazer te encontrar depois. Um grande beijo para quem esteve até aqui. Ótima tarde para vocês. E até mais. Até mais, uma boa tarde Um para beijo. todos. Tchau, Beijos. tchau. Tchau.